Olá, aqui é o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula estaremos resolvendo mais uma questão que envolve o assunto progressão geométrica, a famosa PG. A questão diz o seguinte: uma dívida triplica a cada ano. Se hoje a dívida é de R$ 112, qual será o seu valor após 5 anos? Então vamos à resolução. É o seguinte, nós temos uma dívida que hoje o valor dessa dívida é R$ 112. E nós temos a informação que essa dívida ela triplica, ou seja, ela é multiplicada por 3 a cada ano, Então, no próximo ano, ela vai ficar o triplo deste valor aí, que é 112, tá? Que nós vamos chamar, que seria, no nosso caso, o segundo elemento da nossa progressão geométrica, tá? Então, esse aqui seria, esse primeiro termo aqui, ó, seria o A1, na progressão geométrica seria o primeiro termo. A partir dele eu teria o segundo termo, que eu vou chamar de A2, que é este valor aí, 112 multiplicado por 3, tá? Não vou fazer esses cálculos aqui não, mas seria 112 vezes 3, que ela triplica a cada ano, tá? Então, após 5 anos, então o A2 é após um ano, o A3 é após 2 anos, o A4 é após 3 anos, o A5 é após 4 anos. E o A6, que é exatamente o que nós queremos encontrar, este valor aqui, eu vou deixar marcado. O A6 é justamente após 5 anos, tá? Ela começou no ano 0 com 112, valendo R$ 112, e após 5 anos, observem aí, ó, na sequência, após um ano é o A2, após 2 anos é o A3, após 3 anos seria o A4, após 4 anos é o A5 e após 5 anos seria o A6, tá? Então essa aí é uma progressão geométrica de razão 3. Isso porque essa dívida ela sempre é triplicada a cada uma desses termos aí. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar aí a formulazinha que calcula o termo geral de uma progressão geométrica, que você já conhece, que é o AN, que é igual ao primeiro termo da sequência, que multiplica a razão, que nós chamamos pela letra Q, elevado a n menos 1, tá? O expoente aqui é n menos 1. Então, nós já sabemos que o número de termos desta progressão são 6 termos, então o n é 6. Então, eu vou calcular o A6, que é justamente o que eu estou procurando. Vai ser o valor do primeiro termo, que nós sabemos que é 112, esse é o A1, que multiplica a razão, que nós sabemos também que é 3, a razão é 3, elevado a n menos 1. Como n é 6, 6 menos 1, 5. Então, ficou fácil aqui agora, ó. Você vai calcular assim, o A6 vai ser o produto de 112 por 3 elevado à quinta potência. 3 elevado à quinta é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243. Então, 3 elevado à quinta dá 243. Bom, o que nós temos que fazer agora, para achar o A6, é multiplicar 112 vezes 43. Essa conta aqui eu já deixei aqui, ó, pronta, tá? Para não perder tempo, nós vamos trabalhar com conta. Já deixei prontinho aqui para nós observarmos como foi feita a conta, ó. Peguei 243 e multipliquei por 112. E nós encontramos 27.216. Está aqui, ó. Então, o que eu posso dizer que o A6 é 27.216. Ou seja, daqui após 5 anos, uma dívida que custava R$ 112 vai passar para 27.216. Olha só que absurdo, né? Essa taxa que foi cobrada nessa dívida, tá? Uma outra maneira de nós vermos essa questão é lembrando do montante, tá?
da fórmula do montante, que é a seguinte, ó, você deve estar lembrado. Para calcular o montante, eu pego o valor do capital, multiplico por 1 mais I elevado ao tempo, tá? Uma taxa elevada ao tempo. Isso aqui é para calcular o montante de uma dívida, de um capital que foi aplicado, tá? Só que nesse sentido, no sentido negativo, que esse capital ele foi aumentando com o passar do tempo. Então o capital começou por 112, após 5 anos ele teve um valor bem maior, então cresceu a dívida. Então aqui seria um montante. Então o M é o que nós estamos querendo calcular, que é esse 27.216. Esse M vai ser igual ao capital inicial, que foi 112. Então, a dívida inicial, no caso, tá? A dívida inicial foi 112, multiplicado por 1 mais... Agora vem o detalhe aqui, essa taxa aqui, ó. Quando eu falo que um valor triplica de valor, por exemplo, vamos anotar aqui para você entender. R$100. Quando eu triplico R$100, ele vai para 300. Então, observe, na realidade, ele é o valor anterior, que é 100, somado com o dobro, tá? O dobro que é, no caso aqui, 200. 100 mais 200 para dar os 300 aqui, ó, para você entender o que eu estou falando. Então, quando eu digo que houve um aumento de 300%, isso significa que subiu 200, tá? Então, na realidade, o que nós vamos colocar aqui, essa taxa aqui é 200% ao ano, tá? Que eu represento por 2. Por que por 2? 200% é 200 sobre 100. Corta-se 2 zeros e 2 zeros, então a taxa é 2, tá? Isso porque nós sabemos que quando há um aumento quando uma mercadoria triplica de valor, houve um aumento de 200%. Quando ela quadruplica, houve um aumento de 300%. Quando eu falo bem assim que uma mercadoria dobrou de valor, houve um aumento de 100%. Sempre um valor a menos, tá? Então a taxa, no caso, seria 2. Essa taxa é 2. Elevado ao tempo, que é o prazo, que é 5. Então nós temos aqui, ó, o montante vai ser 112, que multiplica aqui, somando o que está dentro do parênteses, 1 mais 2, 3. 3 elevado à quinta potência. Observe que esta operação aqui nós já fizemos, ó. 112 vezes 3 elevado à quinta. Tá aqui ela, ó. 112 vezes 3 elevado à quinta. Essa operação já foi feita. E sabemos que o resultado dela é 27.216. Então, tanto faz, tá? Você pode, para esse exercício, você pode usar essa fórmulazinha aqui, ó. A fórmula do montante, quando se deparar com esse tipo de exercício, tá? Só lembrando que aumento de 300%, a taxa é igual a 2, tá? Não pode esquecer disso. Um aumento de 500%, a taxa é igual a 4. Sempre um valor a menos, tá? Então tá aí. Após 5 anos, uma dívida de R$112 vai passar a custar dos 27.216. É um absurdo. Isso porque a taxa é de 200% ao ano. Não é uma taxa baixa, é uma taxa muito alta. Espero aí que você tenha entendido, que você tenha gostado e até uma próxima aula, onde também estaremos resolvendo exercícios de progressão geométrica. Colabore aí com o nosso canal, se inscreva, dê o joinha, não esqueça de ativar o sino para receber as novas notificações.